Olá, tudo bem? O objetivo da aula de hoje é tratar sobretudo da segunda parte da obra Cultura, um conceito antropológico, de Roque Laraia. Bom, essa obra ela é dividida em duas partes, como eu disse já no anúncio, dessa aula. O objetivo principal, naturalmente, é tratar, como também já dito, da segunda parte. E aí só começo brevemente falando do que se trata, a primeira parte, para daí tratar daquilo que nos interessa de fato, e que é o nosso objetivo. A primeira parte da obra vai discutir sobretudo a natureza da cultura e essa passagem da natureza para a cultura. Então, a discussão aqui de Roque Laraia é discutir basicamente a situação do que é a cultura, e para isso ele vai discutir partindo de um pressuposto dos chamados determinismos. Então ele vai começar falando sobre o determinismo biológico, que seria uma discussão que acredita que somos de algum modo determinados pelo nosso aparato biológico, Então, que há uma determinação dos nossos comportamentos. Por exemplo, homens agem de tal modo por conta de seus corpos, dos seus hormônios, enfim, do seu determinismo biológico, tal qual mulheres, crianças e assim por diante. Na sequência, o autor discute também a possibilidade e aventa a possibilidade de haver determinismos geográficos. É também uma discussão que ele só perpassa para mostrar que há diversas formas de conceber o nosso comportamento, o modo como agimos em sociedade. E, por fim, claro, ele apresenta a sua tese central, ainda na primeira parte da obra, a respeito da cultura. Então, é possível dizer que o Roque Laraia dialoga com uma espécie de determinismo cultural. Claro que ele não vai admitir em única instância a cultura como elemento formatador de nossos comportamentos. Ele parte de um pressuposto que há também um aparato biológico, mas em última instância todo esse aparato biológico ele é atravessado pela situação cultural, E claro que isso vai ficar muito mais evidente na segunda parte da obra, que é o nosso objetivo principalmente para a aula de hoje. Quando ele vai, ainda na primeira parte, só finalizando essa explicação, discursar a respeito da cultura, ele vai pensar como que esse elemento de definição daquilo que produzimos e que também nos produz, já entendendo pela via cultural, se instituiu dentro da antropologia, então, de uma espécie de um antecedente histórico desse mesmo conceito, e depois das reflexões modernas ou dos pensadores modernos, ou pelo menos mais contemporâneos, a respeito também do que seria cultura. Então, essa é a primeira parte da obra. A segunda parte da obra, ele vai discutir exatamente como a cultura opera sobre nós, Então, como opera a cultura, é exatamente o segundo momento de sua obra, e é nessa parte da obra em específico em que ele vai aprofundar a perspectiva da qual ele mais concorda, que é exatamente de como a cultura ela dá sentido e valor para a nossa existência, Ele parte de um pressuposto bem claro a respeito da cultura, inclusive citando Ruth Benedict, dizendo que é uma espécie de lente que transpassa a nossa forma de enxergar o mundo. Então, a cultura, já nessa primeira abordagem, ela soa como se fosse uma espécie de óculos, que está entre o nosso olhar e que nos permite, então, entre o olho e a realidade, que nos permite, a partir dessa lente, significar essa realidade. Então, para Roque Laraia, tudo o que diz respeito ao nosso aparato cultural é o que também reverbera a situação de como compreendemos o nosso entorno, Então, é como se fôssemos numa relação circular, produzidos pela cultura, na medida em que a gente consegue compreender o mundo e a nós mesmos por esse aparato cultural, mas também produzimos cultura, uma vez que, atravessados por essa lente, a gente enxerga a realidade desse modo, e claro que também altera a realidade, altera o meio, e interage, a gente interage aí uns com os outros também por essa via, Então, é a primeira base e que basicamente vai estar presente, inclusive, ao longo de toda a obra, Essa ideia da importância da cultura e o quanto ela, de algum modo, determina as nossas relações. Embora, como eu disse, determinismo, talvez nesse caso, seja uma palavra um pouco pesada, mas ela serve também para compreender. Nesse sentido ainda,
O Roque Laraia vai apresentar que essa cultura ela vai tratar de alguns pontos e atravessar como lentes, né, a nossa relação de compreensão de realidade, de mundo, de contexto e de quem somos, a partir de alguns itens específicos, dos quais ele vai descrever com um pouco mais de profundidade, a começar pela visão de mundo, né? Então, essa é bastante evidente, o modo como nos, basicamente, compreendemos e nos apropriamos da realidade, né? Então, vou dar um exemplo, né, também problematizado pelo autor, mas, né, enfim, o modo como a gente compreende, nós aqui, então, ocidentais, compreendemos, por exemplo, a natureza. Numa visão que para nós é muito natural, né, digamos assim, naturalizando aqui só por uma questão de costume, não que haja uma natureza de fato por detrás disso, né, é também cultural, mas a gente concebe a natureza de um modo que a gente acha muito natural vê-la, por exemplo, como um objeto, um lugar de extração de recursos, né, uma fonte de matéria-prima. Não estou dizendo que a gente concorde com isso, que você e eu necessariamente pensemos dessa forma, mas eu me refiro como o Ocidente, né, concebe a natureza. E se a gente confrontar a nossa visão de mundo, por exemplo, e a concepção que temos da natureza com relação ao modo como os indígenas, né, nas suas culturas, enfim, concebem e enxergam a realidade, enxergam o mundo, a gente vai perceber uma concepção de um mundo absolutamente diferente, né? Então, porque a cultura atravessa os nossos olhares e o modo como compreendemos também o mundo que nos cerca. O segundo ponto, né, que enfim, o Roque Laraia vai trabalhar, que também dialogam com essa perspectiva de como a cultura, né, interfere sobre nós, é na moralidade e na valoração das coisas, né? Então, é claro que aqui ele está numa situação, inclusive, bastante próxima, uma discussão de um autor bem anterior, que é o John Locke, que refutou, né, enfim, em seus escritos, a ideia de haver qualquer valor inato, mostrando que o valor tem a ver muito com as experiências de cada povo. O Roque Laraia vai muito nessa condição, mostrando que o modo como valoramos, né, e a moral que instituímos, ela é também produto de nossas culturas. Então, é difícil a gente admitir haver algum valor universal, porque no fundo, os valores só fazem sentido e têm, de fato, valor no interior de cada cultura, né? Então, essa relação também valorativa e moral, né, ela perpassa naturalmente por essa lente também. Além disso, né, o autor vai discutir a situação de comportamentos sociais, do modo como, né, interagimos diretamente, o papel que assumimos dentro de cada sociedade, a partir de cada cultura, né? E, inclusive, em relação a essa questão dos papéis sociais, eu me valho aqui até de uma relação de uma outra obra, que é a da Margaret Mead, né, Adolescência em Samoa, só para mostrar aqui uma condição do quanto a Margaret Mead, né, o Roque Laraia, enfim, está numa mesma linha da Margaret Mead, então por isso eu me valho aqui de uma reflexão, né, e de uma experiência da antropóloga Margaret Mead, não porque, né, ela esteja necessariamente na obra, mas porque ela corrobora essa mesma ideia do comportamento, né, não que não faltem exemplos também no livro do autor. A Margaret Mead, então, foi analisar algo que, por exemplo, era visto como natural numa sociedade norte-americana, que era a crise da adolescência. Então, sobretudo de meninas. É o recorte que a autora fez, e aí ela parte da seguinte questão: será que a crise na adolescência de meninas, sobretudo norte-americanas, do recorte ali da pesquisa de campo que ela fez, será que essa crise é natural? Será que tem a ver com todo esse discurso, né, de haver uma fase biologicamente que justifique essa crise? E aí, né, ao pensar a realidade, por exemplo, das meninas em Samoa, né, então ela vai estabelecer essa pesquisa de campo, a Margaret Mead, e percebe que lá essas crises inexistem e o jeito como, né, o comportamento dessas meninas no interior daquela comunidade é absolutamente diferente, o que produz uma forma de interagir, né, não só com os outros, mas com o próprio corpo, também de um modo diferente. Então, voltando para a obra do Roque Laraia, quando a gente pensa sobre comportamentos sociais, a gente está falando absolutamente de comportamentos culturais. E é interessante pensar que, por mais que nós, ocidentais, modernos, pensemos algumas coisas como extremamente naturais em relação aos nossos comportamentos, eles não são bem assim, né? A própria Margaret Mead tem outras análises, como, por exemplo, a percepção de comportamentos que são ditos masculinos e igualmente femininos, e como isso é relativo dependendo de culturas, né? Então, nessa perspectiva antropológica, né, voltando mais uma vez à obra de Roque Laraia, todo o nosso comportamento
é também atravessado pela estrutura social e pelas lentes da socialidade, né, enfim, que nos é absorvida por meio do nosso convívio. E por fim, né, o autor vai tratar dentro dessa perspectiva de como a cultura, né, interfere a nossa visão de mundo, de quem somos e de como interagimos, na perspectiva também das posturas corporais, não no sentido de interação de comportamento, mas daquilo que nos soa como natural, por exemplo, e como que a cultura atravessa essa natureza significando. Por exemplo, o fato de sorrirmos, né? Então, o sorriso né, é uma expressão absolutamente natural, mas o modo como sorrimos e, sobretudo, o motivo que gera esse sorriso já é cultural. Inclusive, o Roque Laraia, por exemplo, fala da etnia Kaapor e de como que nessa etnia o riso é significado de modo absolutamente diferente de como estamos habituados, por exemplo, a naturalizar e achar, né, que ele serve para isso. Que no nosso caso está ligado a uma felicidade, mas no caso, por exemplo, da etnia Kaapor, está mais relacionado a um grito de guerra, a uma situação em que os indígenas se sentem inseguros e quase como uma resposta a essa insegurança ao riso. Então, entenda que o riso é um dispositivo natural, mas que o modo como ele é significado e o sentido, né, que lhe é atribuído é absolutamente cultural. E aí um outro exemplo que o Roque Laraia, dentre, né, um leque aí de várias reflexões, também situa e aprofunda é o da alimentação, né, mostrando o quanto, por exemplo, sentir fome é natural. Agora, o que eu quero comer para saciar essa fome já é cultural, entende? E não há um discurso necessariamente biológico que seja completo o suficiente para justificar que a nossa alimentação é tão natural assim. A gente tem fome e o que a gente vai usar para saciar essa fome já perpassa por uma situação absolutamente cultural, né? Então, por mais que a gente pense assim, não entro no mérito aqui naturalmente, até porque não é a discussão do autor, né? Mas é só dando um exemplo de comer carne natural. Para Roque Laraia, talvez nem tanto. Talvez a necessidade de uma proteína seja biológica, mas qual recurso para buscar essa proteína já é uma situação que culturalmente a gente vai significar, entende? Então, os instintos, eles também são de algum modo domesticados ou canalizados, porque não sei se há necessariamente uma domesticação aqui, mas há uma canalização também para esse aspecto cultural, né? Então, quando a gente está falando aqui de toda essa perspectiva de cultura, naturalmente o autor, né, enfim, tratando diretamente também dessas situações. E numa segunda parte da obra, que vai discutir exatamente como a cultura interfere, uma discussão que já estava, inclusive, anteriormente, né, dada, mas que agora vai ser aprofundada, é como a cultura interfere diretamente nesse plano biológico. O Roque Laraia começa discutindo que, se de um lado existe esse aparato cultural, né, que atravessa o nosso olhar, isso está absolutamente dentro de um campo que é conceituado como etnocentrismo. O que seria etnocentrismo? Essa lente que nos permite enxergar a realidade. Então, somos etnocêntricos na medida em que enxergamos a realidade pelas lentes da cultura que participamos. E o etnocentrismo se manifesta, sobretudo, quando nos defrontamos com sujeitos que têm outras lentes de enxergar a realidade. Então, etnocêntrico é quando, por exemplo, eu percebo que o indígena concebe o riso, me valendo agora daquele exemplo, né, de um modo diferente, e aí eu sou etnocêntrico na medida em que eu tenho um certo estranhamento pelo modo como ele significa o riso, de tal, né, diferença que é em relação ao modo como nós, por exemplo, significamos o riso e como a gente achava que era tão natural assim. Então, etnocentrismo, como a própria palavra demonstra, é pensar a realidade tomando a minha etnia, ou a minha visão de mundo, ou ainda a minha cultura como centro, né, e como referência para perceber as demais. Nessa situação ainda, né, é interessante pensar que o etnocentrismo não toma como referência a humanidade, né? Então, não somos humanos que temos a nossa perspectiva a partir de nosso caráter humano, né, e de nossa condição humana para com relação a um olhar sobre o mundo. Na verdade, é nosso grupo a nossa referência, né? Porque dentro da comunidade humana há uma série de diferenças, inclusive brutais, em relação ao modo como significamos e canalizamos os nossos instintos, né? Então, o etnocentrismo é o conceito-chave da obra, né? E nessa segunda parte da obra, inclusive,
o autor vai dizer, bom, e qual é o oposto desse etnocentrismo? No sentido de uma situação contrária ao etnocentrismo. É a apatia, porque é quando você retira toda a visão e toda a significação de realidade, né, de um sujeito de modo brutal, esvaziando-o de sentido. Então ele vai dar exemplo, por exemplo, né, da situação dos africanos que foram trazidos na condição de escravos e de como lhes foi negada a cultura, de como a religiosidade lhes foi proibida e como que isso literalmente esvaziou o mundo desses indivíduos, né, desses sujeitos. Porque lhes foi tirada a própria identidade. E não é uma identidade só que me diz quem eu sou, que já é muita coisa, mas também que me diz absolutamente tudo sobre não só quem eu sou, mas o que são os outros, o que é o mundo, como as minhas relações devem acontecer, como eu devo me comportar, já que inclusive a religiosidade e também os comportamentos foram absolutamente cerceados e controlados, né, pelo colonizador, enfim, debaixo de muita violência. Então, essa discussão, né, ela demonstra uma situação de ausência desse etnocentrismo, né, mas numa ausência forçosa e absolutamente forçada, né, enfim, de como que essa cultura negada, nesse caso, nega também o próprio indivíduo, né? E aí ele vai dizer, essa cultura, inclusive num contexto africano, também era fortíssima, era uma visão de mundo, né, inclusive tão forte que essa crença, né, que está no bojo desse aparato cultural, infringia, inclusive, em situações de, por exemplo, levar ao óbito. Assim, ele dá o exemplo de feitiçaria. E ele vai dizer, ó, diferente do mérito aqui da crença, o que a gente sabe é que há um processo de aceitação tão grande, né? Há uma internalização tão grande, por exemplo, de que a feitiçaria funciona no interior, havia, né, pelo menos no interior dessas culturas, que de fato, não é que ela funcionava no sentido místico aqui, mas no sentido dela imputar de fato no corpo daquele indivíduo vítima do feitiço, né, determinados resultados, porque ele acreditava nisso, e essa crença, de algum modo, levava, né, a ter determinados comportamentos, né, e inclusive situações, assim, né, enfim, de seu corpo, né? E por fim, né, o objetivo aqui é tratar em linhas gerais ainda os 3 primeiros pontos da segunda parte, né? O autor vai discutir o fato de que, apesar da cultura ser tão importante assim, ser essa visão de mundo, nenhum sujeito é 100% a própria cultura. Na verdade, a cultura é uma espécie de lente que nos permite significar a realidade, a nós mesmos, mas nós temos graus de participação nessa cultura. Há, inclusive, sujeitos que são também meio que excluídos dessa própria cultura, que é o exemplo, por exemplo, de sociedades patriarcais e a presença de mulheres, né, que acabam sendo desprovidas de direito. Mas é interessante pensar aqui, mesmo no caso de por exemplo, né, uma mulher que é excluída de uma sociedade patriarcal, enfim, que né, acaba lhe negando direitos, que se ela de algum modo aceita essa inferioridade, e claro que a gente não está dizendo que é vítima, é culpada, né? A discussão aqui é só numa situação de cultura, né? Mas se ela também tem internalizado essa cultura, essa exclusão vai ser também para ela vai ter também para ela uma consideração e uma significação cultural, né? Então, essa participação, ainda que aconteça por meio da exclusão, quase sempre se dá a partir desse conjunto que também de algum modo fornecido pela cultura, né? E a presença de indivíduos que de algum modo não se adequam necessariamente a essa cultura, por exemplo, pessoas que não se sentem confortáveis em determinados padrões de sua cultura, inclusive normalizados pela sua cultura, esses provavelmente também vão buscar subterfúgios em outras situações dessa mesma cultura, entende? Então é como se fosse um círculo tão grande, né, de possibilidades que uma cultura nos fornece, que mesmo a negação dessa cultura ou a exclusão dessa cultura, de algum modo, vai ser respondida também, né, a partir de algum outro elemento presente nessa cultura.